vamos falar um pouquinho desse grupo aqui também, tá? Embora não seja considerado exigível, né, como a gente já comentou, ele é do lado do passivo porque ele é o valor que a empresa teoricamente deve aos sócios, tá? Também é para estabelecer o equilíbrio, né, entre ativo e passivo, é ele que faz o balanço ter o mesmo valor do lado esquerdo e do lado direito. Tá. As principais contas nós vamos passar aqui, né, o que compõe cada uma, né, as operações com essas contas também, pessoal, nós vamos ver na aula que vem, quando a gente vê as operações contábeis, tá? Capital social, então o nome já está dizendo, né, o dinheiro que os sócios colocaram para fundar uma empresa, uma companhia, né, o recurso aplicado pelos sócios da empresa. Alguns também chamam de investimento inicial. E com o passar do tempo, este capital sofre alterações. Essas alterações são advindas principalmente dos lucros ou até dos prejuízos que vão acontecendo com o passar dos anos. Tá? A gente pode ter a figura do capital social integralizado e do capital social a integralizar, tá, pessoal? E ele pode ser integralizado em dinheiro ou até em bens, conforme a lei das SAs. Então, capital social subscrito, essa expressão significa que é aquele capital social que os sócios se comprometeram em contrato social ou estatuto, né, que seria o valor para integralizar na companhia, para que a companhia possa realizar suas primeiras operações, né? Então, o valor que sócios registra como investimento no contrato social da empresa, é compromisso assumido. O integralizado, pessoal, ou realizado, é o valor já entregue. Então, eu posso ter um contrato social, um capital social subscrito de 12 mil e ter integralizado somente 10, faltando 2. Isso é perfeitamente normal, tá? É a diferença entre o capital subscrito e o capital a realizar, tá? Ou a integralizar. Então, daí nós temos C aqui, capital social a integralizar, que é o valor registrado no capital social da empresa, mas ainda não entregue pelo sócio. Ok? Muito bem. Reservas de capital. É outro grupinho, né? Dá para dizer que são pequenos grupos dentro do patrimônio líquido. São valores emitidos pela empresa que não passaram pelo resultado. Por exemplo, quando a empresa vende as ações com ágio, ou seja, vende com um valor superior ao valor nominal da ação. O valor nominal da ação é o valor correspondente ao capital, né? E então, se vende por um valor maior, esse valor é ágio. Essa parcela do ágio é colocado como uma conta dentro de reservas de capital. Prêmio recebido na emissão de debêntures também, né, pessoal? Bônus de subscrição, todos são valores a mais em cima de instrumentos patrimoniais. E aí eles são colocados como reserva de capital. Outro grupinho bem importante, as reservas de lucro, como o nome está dizendo, é formado através dos lucros retidos, né? E eles vão ter uma destinação. Então, aí dentro desse grupo a gente pode ter a reserva legal, que é por lei, né, tem que se constituir uma reserva, reserva para contingências, certo? Reserva de lucro a realizar e outras dispostas na legislação. Também nós vamos entrar em detalhes e operação, porque está previsto no edital, né, e as operações com cada uma dessas contas aqui, e até porque depois nós vamos estudar a demonstração contábil, que é a DMPL, que é a demonstração das mutações do PL. Então a gente tem que saber qual que são as operações com cada conta para poder entender um pouquinho da DMPL, tá? O que acaba acontecendo, pessoal? Por que existem as reservas? No momento que a gente reserva um valor, o nome é esse, é reservar um valor, eu tiro daquela quantidade de valor que vai ser distribuído aos sócios. Então, antes da distribuição dos sócios, eu tiro, né, alguns montantes, e esses montantes ficam reservados ali, eu não distribuo. Se eu não distribuo, eu preservo o dinheiro dentro da empresa. Essa é a lógica da coisa.
mantenho em reserva para não precisar retirar dinheiro de dentro da empresa. Ajuste de avaliação patrimonial, então, outro grupinho importante, tá, pessoal? Lembra que a gente falou de avaliação a valor justo? Então, quando a gente avalia a valor justo, tanto ativos como passivos, que é possível, tá, pessoal? Ou seja, a gente avalia os valores de ativos e passivos pelo valor que seria negociado entre partes independentes, sem pressão nenhuma, né? Valores normais, um quer vender, outro quer comprar, tranquilo. Este é o valor que vai ser negociado. Tá? E a contrapartida do aumento ou diminuição de ativos e passivos a valor justo é direto na conta de ajuste de avaliação patrimonial dentro do patrimônio líquido. Okay? Então são aumentos e reduções de valores ativos ou passivos em função do valor real de mercado. Aqui fala valor real de mercado, que é valor justo. Tá? Isso, pessoal, dá a clara intenção de apresentação do patrimônio pelo valor justo. No momento que eu começo a avaliar ativos, claro que obviamente não todos, né, mas os possíveis a valor justo, o patrimônio líquido também se ajusta a valor justo, nem que seja parcialmente, tá? Então ele começa a ter um valor mais próximo da realidade. Então a avaliação a valor justo, em certo ótica, né, em certa visão, ela é benéfica porque ela traz mais perto da realidade o patrimônio líquido, mais perto do valor de mercado da companhia. Ações em tesouraria, então, ocorre quando a própria empresa, né, a empresa compra as suas próprias ações, ela tira algumas ações de circulação, tá, por questões estratégicas ou quer eliminar um tipo de ação para substituir por outras, né, então ela acaba recomprando ações e é registrado nessa conta de ações em tesouraria dentro do patrimônio líquido. Prejuízos acumulados é a soma dos valores negativos do resultado que são acumulados em um ou mais exercícios. Veja, pessoal, nós temos hoje, pela lei das SAs, pela lei 6404 e suas alterações, que nós podemos só ter prejuízos acumulados, lucros não. Lucros eles têm que ser distribuídos de alguma forma. Ou vai para reservas de lucros, dependendo da sua destinação, né? Reserva legal, reserva de lucros a realizar, reserva para contingências, né? Ou distribuir para o sócio. Mas não pode ficar mais em lucros acumulados. Então a figura do lucro acumulado, para a lei das SAs e para as SAs de capital aberto principalmente, não pode mais existir. Para a PME já existe uma certa, digamos, não permissão, mas não existe sanção contra uma empresa limitada, por exemplo, uma PME, se ela tiver uma conta de lucros acumulados. Embora não seja muito interessante ficar acumulando lucro indefinidamente, né? Até porque um lucro acumulado indefinidamente sem uma destinação, teoricamente teria que ter esse mesmo valor em caixa, né? E que a gente vê na prática que algumas empresas meio que saem, né, desintoniza essa questão de lucros acumulados e valores em caixa, tá? Adiante. Então aqui, pessoal, encerramos essa parte aí de o que vai lá, do que compõe os ativos e passivos, né, dentro de uma empresa. E aqui a gente tem uma figura, basicamente um balanço patrimonial com algumas das contas que nós acabamos de falar para vocês em termos de técnica, né? Vejam, o ativo classificado em dois grandes grupos, circulante e não circulante, né? Dentro do circulante, disponibilidades, que é caixa e equivalente de caixa, duplicados a receber e estoques. Não tem todos aqui, né, pessoal? Não tem aqui os outros créditos ou despesas antecipadas, valores a recuperar, né? Não está nada discriminado isso aí. É só para vocês terem uma ideia. O não circulante, então, aqui está duplicados a receber, podia ser, porque é uma única conta que tem no realizável a longo prazo. Se tivesse mais uma conta, a gente poderia ter aqui um grupinho, né, chamado realizável a longo prazo. Aí o não circulante tem os investimentos, imobilizado intangível, compondo os valores a receber somente após o encerramento do exercício seguinte ou não tem intenção de se converter em dinheiro. Esses aqui não. Esses aqui, tirando disponibilidade, duplicados a receber e estoques, têm intenção, né, vão ser convertidos em dinheiro no máximo até o final do exercício seguinte, tá?
E lá para o lado passivo também, dividido em dois grandes grupos e um terceiro grupo que é o patrimônio líquido, né? Mas, obviamente, o passivo se divide primeiramente em circulante e não circulante e depois, né, por ordem de exigibilidade. Até só voltando um pouquinho, tá, turma? Nós temos aqui por ordem de liquidez. Quanto mais aqui no topo, mais líquido é, mais próximo de ser dinheiro ou dinheiro é. E aqui, quanto mais em cima, mais rapidamente vai ser pago, né? É mais exigível, ok? Não existe, na verdade, um extremo rigor aqui para empresas comerciais, industriais e prestadores de serviços. Talvez para as empresas financeiras a gente tenha uma outra estrutura, para bancos, né? Por exemplo, a gente tem uma outra estrutura de reconhecimento das contas, mas aqui, né, como é um caso de empresa normal, né, do nível de prestação de serviço, comércio e indústria, é assim que se apresentam os balanços, tá, pessoal? A ordem de exigibilidade, às vezes, não é tão rigorosa. Pode ser que tenha uma conta a pagar aqui dentro desses grupos que vença primeiro que fornecedor, mas, em geral, numa normalidade, quem exige pagamento mais antecipado, em geral, são os fornecedores. Antecipado não, exige mais velocidade nos pagamentos, né? Salários a pagar, né, igualmente, né, a empresa tem que pagar sua folha todo mês. Impostos, um pouquinho menos velocidade para pagar essa exigibilidade, né, dividendos a pagar mais longe ainda, né? Então, veja que tem uma certa coerência. E o não circulante, que é para pagar depois do encerramento do exercício seguinte, né, aí com exigível a longo prazo, que não detalha que tipo de conta que é, mas deve ser normalmente é mais de uma quando está assim, e financiamentos, né? Então, é a parte do longo prazo. Pessoal, digamos que a gente tivesse aqui uma parte não está evidente aqui, mas se a parte do financiamento for parcelas e as parcelas entrarem no curto prazo, elas migram para cá, para financiamentos no curto prazo, para ser paga até o final do exercício seguinte. Aqui não está detalhado, mas o correto é esse, tá? E o patrimônio líquido, então, pessoal, aqui nesse exemplo, capital social e reserva legal, só para figurar como uma das reservas de lucro, né? Foi a reserva legal. Vejam, então, com os valores fechando. 2 anos comparativo, tá? É a exigência hoje da lei e das normas contábeis, né? Pelo menos 2 anos comparativos. E agora vamos estudar um pouquinho sobre o balancete de verificação, já que nós falamos em aulas anteriores, em relatórios e livros contábeis, né? Nós falamos em diário, razão, e até falamos na figura do razonete, que é um razão simplificado. Vamos falar um pouquinho do balancete de verificação. O que o balancete de verificação é, né? Ele é um demonstrativo, é um relatório, tá, pessoal? Não dá para dizer que é uma demonstração contábil por excelência, porque ele simplesmente lista as contas e os seus saldos, tá, pessoal? O que é o saldo? Lembra lá que quando nós demonstramos razão, quando é feito o registro contábil, quando é feito um lançamento contábil, cada débito e crédito, pelo menos, vai registrar em determinadas contas. A conta contábil vai receber, ou pode receber, débitos, créditos ou ambos. Tá? E quando recebe mais de um débito, mais de um crédito ou ambos, tem que se fazer uma continha ali para se chegar no saldo. Quando tem débitos e créditos é a diferença, né? A gente normalmente usa um sinal positivo para débitos, negativo para crédito, para fazer a equação da conta e chegar no saldo. O que o balancete vai fazer? Vai resumir este saldo, né, os saldos e as contas respectivas. Tá? Ele é imprescindível para verificar o método das partidas dobradas, se está sendo observado os métodos das partidas dobradas, e, né, de acordo com a escrituração da empresa. Então, pessoal, na lógica da escrituração, a gente tem lançamento contábil, que vai gerar o diário, vai gerar o razão, e, por último, o balancete. Pessoal, isso aqui é uma lógica, principalmente pensando numa contabilidade mais manual. Hoje, o que acaba acontecendo? Como eu falei já na aula anterior, quando se faz um lançamento contábil, já se dispara isso aqui instantaneamente. Os sistemas informatizados têm essa capacidade de já gerar vários relatórios na medida que vão sendo feitos os lançamentos contábeis, né? Obviamente, né, que
por ocasião do encerramento do exercício, para gerar os relatórios e gerar balanço e as demonstrações contábeis, alguns preparativos têm que ser feitos, mas isso em forma de lançamento contábil e depois, aí sim, a geração das demonstrações contábeis. Mas essa lógica aqui é a lógica tradicional da contabilidade. E aqui, então, pessoal, eu trago em texto, né, aquilo que eu já estou falando, é uma planilha, não são feitos... Aqui são feitos os lançamentos a débito e a crédito. Na verdade, são resumidos os lançamentos a débito e a crédito, tá? Então, após fazer os lançamentos de razões, deve-se apurar o saldo no final das contas e fazer a verificação, né, e saber se os lançamentos estão corretos. Isso é feito através do balancete. Modernamente, o balancete é utilizado para uma conferência básica dos saldos, né, e como base para a elaboração das demonstrações contábeis. Por quê? O que acontece, pessoal? Antigamente, antes isso tudo é resquício da antiga contabilidade, antes do computador, tá? Antes do computador, quando a contabilidade era mecanizada, tinha que ter o balancete para saber se a contabilidade estava fechando, se os débitos, o montante dos débitos correspondia aos montantes dos créditos, tá? E aí, se não fechava, tinha algum problema na contabilidade. Como era mecanizada, não tinha como saber sem fazer um levantamento do balancete, se estava tudo certo ou não, tá? Então, a figura do balancete era muito importante. Hoje, pessoal, os sistemas contábeis, hoje não, já há muitos anos, né, pelo menos há 30, 40 anos, os sistemas não deixam nem você registrar um lançamento se não fecha o débito e o crédito, tá? Então aqui, pessoal, só para a gente ver, né, um modelinho bem simplesinho de balanço que só traz o saldo. Os saldos a débito e os saldos a crédito, né? E o valor total. Tem que sempre fechar, tá? Tem aqui é um pouquinho condensado, mas é um balancete com a cara mais moderna, né? Que tem a conta contábil, o nome da conta, né? O código, o nome da conta, o saldo anterior desta conta. Vejam que cada saldo tem uma letra D aqui, né? Se tivesse, esse aqui significa que é saldo devedor. Se tivesse a letra C, infelizmente não tem, tá? Se tivesse a letra C, seria saldo credor. Mas esse saldo devedor aqui, depois de feito lançamentos a débito, lançamentos a crédito, vai me dar um outro saldo, né? Então, digamos que a gente atribua o sinal aqui mais para débito e menos para crédito. Se a gente pegar aqui bancos conta movimento, né? Tem 282 mil aqui, que é Banco do Brasil, né? Se é débito mais este 254 mil de débito, menos 184 mil de crédito, nós vamos ter 352 mil de saldo final. Então é para mostrar a evolução dos saldos. Veja, não é o lançamento contábil. O lançamento contábil já foi feito e está lá no diário e no razão. Lá a gente tem o detalhe, né, de acordo com o relatório, de acordo com o que a gente precisa, a gente vai no diário ou no razão. Aqui é o resumo dos saldos, só para a gente ter ideia de quanto que terminou o saldo da conta, que é o que vai importar para as demonstrações contábeis. Tá? Porque a demonstração contábil, pessoal, se ela fosse levar em consideração tudo aberto, não teria tamanho, seria impossível de condensar numa demonstração de uma folha só, ou pelo menos de algumas folhas, né? Então é feito dessa forma para poder condensar a informação, tá? Aqui então nós temos um outro modelinho bem simplesinho de balancete, até não está muito bonito, mas só para vocês entenderem, né? Que eu posso ter o saldo anterior, né? Saldo devedor, pode ser D ou DV, alguns gostam de botar o DV, de devedor, e CR de credor. Então, saldo que teve mais crédito do que débito ou só créditos, tá? E aqui, saldos que tiveram mais débito do que crédito ou só débitos. Então, saldo devedor mais débito menos crédito vai dar o saldo atual. Tá? Essa é a função do balancete, é dar essa visão total. E o que o balancete, pelo menos na sua essência, antigamente ele queria saber? Ele queria saber se essa coluna aqui dava o mesmo valor que a soma dessa coluna aqui. Tá? Isso era importantíssimo, senão a contabilidade, o balanço jamais fecharia. Vamos falar agora, então, pessoal, especificamente do ativo imobilizado. Agora nós vamos entrar em detalhes, tá? Se nós falamos até agora de coisas genéricas, desde os estudos iniciais, passando pela NBC-TG, estrutura conceitual, falamos sobre as técnicas ali, agora nós vamos começar a entrar em detalhes de certas partes do balanço que precisam de muita atenção. E uma das partes do balanço que o edital de vocês traz
é ativo imobilizado. Pessoal, hoje o ativo imobilizado ele requer vários controles, até extracontábeis, para que a empresa possa espelhar a realidade dos seus bens. Tá? Então, imobilizado, uma das definições de imobilizado, né, ativo imobilizado, são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos. Então, são os bens corpóreos que têm existência física, tá? Porque se não tiver existência física, é intangível, tá? Destinado à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercido com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Isso aqui é muito importante, pessoal. Peço que vocês, inclusive, grifem, anotem isso aí. Inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Pessoal, lembram da definição de ativo? Ativo é um recurso controlado pela entidade. Não precisa ser de propriedade da entidade. Então aqui, pessoal, essa parte aqui do texto está se expressando assim porque eu posso ter o controle, os benefícios, os riscos e o controle dos bens. Não sou dono dele, mas ele, mesmo assim, ele vai ser contabilizado como um ativo imobilizado. É o caso dos bens adquiridos pela modalidade de arrendamento mercantil financeiro. Tá? Eu vou deter por maior parte da vida útil desse bem os benefícios, os riscos e o controle. Pensa comigo aqui, a empresa que arrenda um imóvel por 20 anos, ela vai ter, se não por toda a vida útil do bem, mas por boa parte da vida, ou a maior parte da vida útil do bem, o benefício que é poder estar realizando as operações da empresa naquele imóvel. Vou ter os riscos, porque ter um imóvel tem um certo risco, né? Apesar de ter seguro, ter vários tipos de proteções, mas sempre tem um risco, e tem o controle, e vai ter o controle por 20 anos do bem. Então, apesar de não ser propriedade da empresa, ela tem esses três grandes, né, qualidades, eu diria para vocês, tem essas três grandes características de ação sobre o bem, né, sobre o imóvel neste caso. Então aí passa a figurar no ativo imobilizado, mesmo que não seja de propriedade. Tá? Isso, pessoal, é muito provável que em prova de concurso se cobre alguma coisa nessa linha aqui, porque hoje é muito comum esse tipo de operação e tem muita gente que tem dúvida a respeito de como proceder com isso aqui, tá? Aqui então, pessoal, só uma figurinha, né, para mostrar para vocês, né, o que é o ativo imobilizado, o bem tangível, né, mantido para uso na produção, venda, serviços, aluguel ou para fins administrativos, sendo que aluguel, pessoal, em geral, ele é transferido, né, para unidades imobiliárias em investimentos, tá? Porque esse aluguel ele pode ser transitório, ele não pode estar exclusivamente para o aluguel, ele pode estar sendo alugado transitoriamente, aí não precisa reclassificar para investimentos. Agora, se ele é adquirido para finalidade de aluguel, daí ele vai para subgrupo investimentos e não para imobilizado, tá? E se espera utilizar por mais de um período, né, pessoal? Então, porque se ele vai ser... Existe bens, pessoal, de alto valor agregado que em menos de um ano a empresa consome o bem. Alguns bens, até inclusive que são empregados na produção, como matrizes, formas, que tem alto desgaste. Então não adianta colocar para o imobilizado porque ele não vai durar nenhum ano. Então aí já realiza e já joga para despesa. Tá? Então por isso que aquilo que dura mais de um ano é uma das características do bem do ativo imobilizado. Como é que a gente faz para o reconhecimento? Quando for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade, né? Então é uma característica para me dar garantia de reconhecer na minha contabilidade, e o custo puder ser mensurado de maneira confiável. Tranquilo, né? Tem que trazer benefício, que é fundamental para ser considerado um ativo, e tem que poder mensurar isso aí. Tá? Se espera utilizar por mais de um período também, né? É a repetição, né, do que já falamos. Para o reconhecimento, né, pessoal, aquilo que a gente já falou antes, né, tem que assumir substancialmente os riscos, o benefício e o controle, né? A gente tem que achar a essência sobre a forma. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? A essência da operação significa que o bem é meu, mesmo que seja arrendamento mercantil. Vou ficar 20, 30 anos com aquele imóvel e eu estou assumindo os riscos, benefícios e o controle.
tá? Mesmo sendo de propriedade de um terceiro. A questão da substituição de peças, tá, pessoal? Isso é muito importante. Isso às vezes cai em algumas questões de concurso. Como é que faz, como é que se age quando a gente tem ativo imobilizado e tem que substituir as peças, fazer uma manutenção, né? Quando a gente consegue baixar a parte substituída, pessoal, a gente tem que considerar como custo do imobilizado. Aqui, quando tem a expressão custo, tá, significa que eu reconheço no custo do bem, no ativo imobilizado, tá? Então, eu baixo a parte da peça antiga e reconheço a nova. E quando eu não conheço, pessoal, posso tentar estimar. Mas quando eu não consigo estimar, aí não tem jeito, pessoal. Daí seria despesa de manutenção. Não tem maneira de fazer se eu não conseguir estimar a baixa do bem, né? Porque muitas vezes eu compro uma máquina, a máquina vem no valor total. Eu não sei quanto é que é o valor da peça. Tá? Se eu conseguir estimar com confiabilidade, eu baixo parcialmente o bem e adquiro a peça nova. Tá? Por isso que aqui está falando substituição de peças. O custo de um bem, né, pessoal? Como é que a gente forma o custo do bem? Não é só o valor da nota fiscal. Tá? Isso também tem sido cobrado em alguns concursos, pelo que eu tenho visto. Tá? O que compõe esse custo? Eu vou começar de baixo para cima aqui. O preço de aquisição à vista, né, em geral, é o valor da nota fiscal, mais impostos de importação, no caso de máquinas ou bens importados, mais impostos não recuperáveis. Isso aqui é importante, pessoal. Se a empresa consegue recuperar o imposto como, por exemplo, é muito comum em ICMS, PIS e COFINS, tá? Principalmente para as empresas que têm o PIS e COFINS não cumulativo e os bens são usados no uso da produção ou como objeto de uso na atividade principal da empresa, tá? Os impostos, o ICMS, o PIS e COFINS geralmente são recuperáveis, tá? Se ela trabalha com esses impostos pelo formato não cumulativo. Agora, se eu não consigo, é cumulativo, eu não consigo fazer crédito de imposto, então aí eles não são recuperáveis, ele incorpora o custo do bem. E outros, né, pessoal? Aqui em outros tem uma gama de possibilidades, tá? Por exemplo, a instalação, custos extras, né, de instalação, de transporte, instalação, seguro, tá? Algumas empresas, máquinas de grande valor agregado, as empresas que vendem já vendem embutido no valor de aquisição, mas em alguns casos não. Tá? Vou citar um exemplo, uma máquina que tem um peso considerável e o chão, o piso da fábrica não tem condição de receber a máquina daquele peso. O que tem que fazer? Tem que fazer uma base específica, né? Tem que fazer um alicerce para suportar aquela máquina. Então tem que ter uma obra civil pequena ali às vezes, mas tem que fazer aquela obra civil. Esse gasto, pessoal, é para colocar o bem em operação, então faz parte do custo, aqui nos outros, tá? Ok? Alguns custos podem ocorrer posterior, aí a gente tem que analisar muito bem alguns custos posteriores, se eles vão ser imobilizados, vão compor o custo do bem ou não, tá? Todos os gastos, então, até o ativo estar à disposição da administração e for utilizado, pessoal. Claro, a máquina está pronta, mesmo que ela, no dia que ela está pronta, ela não opere. Mas no dia que ela está pronta, a partir daquele momento, ela está prontinha, está tudo acertado, ela já começa, já encerra o custo da máquina ali, a menos que tenha alguma despesa por vir, tá? Mas, em geral, encerra ali, ela está à disposição da administração para operar e, a partir daí, também começa a depreciar, tá? Depois nós vamos ver com detalhe a depreciação. Um detalhe, pessoal, que pode ocorrer é o que a gente chama de inspeção regular importante, tá? Algumas máquinas requerem ajuste muito importante para conseguir operar ou para ser regulada, né? E às vezes isso é feito pelo próprio fabricante da máquina, tá? Ou outros tipos de bem. A primeira, tá? Pela norma, a primeira é custo, tá? Ou incorpora o custo do bem. A primeira é inspeção. As demais, o custo também, só que eu tenho que baixar o anterior. Então aí tem que ver em quanto tempo a empresa fabricante vai fazer essa inspeção ou a própria companhia que comprou vai fazer essa inspeção
regular importante para que a máquina fique certinha para produzir, senão ela estraga toda a matéria-prima, tá? Então, sempre dessa forma. A primeira inspeção é custo, faz parte do custo da máquina. As demais, eu posso colocar como custo, certo? Desde que eu consiga baixar o anterior. Se eu não conseguir baixar o anterior, pessoal, aí também isso aí seria uma despesa de manutenção. Ok? Dessa forma. Agora eu vou falar um pouquinho de depreciação. A gente sabe que a depreciação reconhece o valor de desgaste dos bens com o passar do tempo, pelo uso, né? Principalmente pelo uso, pelo desgaste tecnológico, né? Então, enfim, os principais são esses. Tem algumas outras, mas são menos comuns, né? Ou quando fica obsoleta, né? A máquina não suporta mais, ela desatualizou de tal forma que ela ficou obsoleta em relação a outras máquinas, então aí é uma depreciação importante também, tá? Ela tem que ter uma alocação sistemática do valor depreciável, né? Então, de um ativo ao longo de sua vida útil, então eu tenho que levar em consideração a vida útil do bem, quantos anos esse bem vai durar, inicia quando o bem está disponível para uso, como a gente já comentou. Tá? Métodos de depreciação. Em geral, pessoal, 99,9% das empresas usam a linha reta ou linear, ou seja, se um bem tem uma vida útil, VU, tá? Estimada em 15 anos, tá? Eu vou apropriar o valor da depreciação nesse período, em 15 anos, de forma linear, né, ou em linha reta, ou seja, é o mesmo valor todo ano ou todo mês, vai depender de quanto em quanto tempo a empresa calcula as depreciações, tá? Aqui tem do saldo decrescente, até tem uma fórmula, pessoal, mas não é objeto de estudo, mas estaria a fórmula 1 menos N, que seria a vida útil, tá? E raiz quadrada, né, do valor residual dividido pelo custo. Tá? Esse valor residual aí, certo? É o que a gente chama de parcela residual. Por exemplo, valor residual, VR, tá? De uma máquina que custou R$12.000, tá? Um valor pequeno só para a gente citar de exemplo. Eu digo, vamos mudar aqui, fazer mais facinho ainda, 10 mil mesmo, tá? Eu digo que no final da vida útil, quando passar, e a vida útil nós vamos trocar também, tá? Vamos trocar uma vida útil bem facinho para nós fazer a conta aqui. 10 anos. A máquina vai durar 10 anos. Só que lá no final, no último mês do 10º ano, essa máquina tem ainda, ela não vai prestar mais para a produção, mas ela ainda vai poder ser vendida como peso em aço, para sucata, como se diz, né? O que acaba acontecendo? Eu tenho que estimar o quanto que de valor residual essa máquina tem que ter para contrapor a venda desse aço. Digamos, hipoteticamente, né, que lá no final da vida útil, né, 20% da máquina possa ser vendido como valor de venda de sucata, tá? Como sucata. Isso vai dar R$2.000, né, pessoal? 20%. Ou seja, este valor residual tem que sobrar lá no final. Tem que terminar os 10 anos, tem que sobrar 10 mil lá. Tá? Como é que isso acontece? Eu tenho um cálculo aí na frente mostrar para vocês, mas no caso, aqui, o valor depreciável dessa máquina seria R$8.000. Se eu posso depreciar só 8 mil, porque eu tenho que sobrar esse residual lá no final, eu vou depreciar esses 8 mil em 10 anos, ou seja, R$800 por ano. R$800 de depreciação por ano. Se quiser saber por mês, divide por 12, vai ter o valor mensal, tá bom? Isso aqui, pessoal, é calcular o valor residual e ter o cálculo da vida útil feito. Eu tenho um exemplozinho aqui para vocês, bem bacana, né? Depreciação, a técnica contábil, as normas pedem que as empresas façam laudo de avaliação, pessoal, e aqui cabe uma explicação. Laudo de avaliação não serve só para determinar o valor do bem. Laudo de avaliação também serve para determinar a vida útil e o valor residual. Então, todas as empresas, pelo menos as SAs de capital aberto, depois que adotaram a norma lá em 2008, 2009, no máximo em 2010, tiveram que fazer um trabalho, um laudo de avaliação próprio ou de terceiros, tá? Porque a norma até faculta que a empresa faça isso, mas enfim, em geral contrataram terceiros que calcularam a vida útil e o valor residual.
Naquela época, a norma também permitia que se calculasse o valor de mercado, o valor justo dos bens, tá? Muitas empresas aproveitaram naquela época e fizeram os cálculos completos, ok? Mas então, digamos que a empresa faça pela primeira vez, né? Então, o valor do bem é 16 mil, né? O valor do bem pelo laudo de avaliação 16 mil, a vida útil foi estimada em 8 anos, o valor residual em R$2.000. Ou seja, lá no final da vida útil do bem ele tem que sobrar 2 mil, porque vai ser vendido por 2 mil provavelmente, tá? E o que acontece? Esses 2 mil eles vão configurar como o custo final do bem e o valor de venda como receita do bem. Um vai contrastar com o outro e o ideal, né, pessoal, a ideia de quem fez a norma é que um anulasse o outro. Lá no final, o custo anulasse a receita para não haver resultado nenhum, né, nem de lucro nem de prejuízo. O cálculo da depreciação pelo método linear, valor atual, 16 mil. Ora, se eu tenho um valor residual que tem que sobrar lá no final, 2 mil. 16 menos 2, 14 mil. Esse é o valor depreciável, parecido com o nosso exemplo aqui, só que com outros números, né? A vida útil é 8, ora, 14 dividido por 8 deu 1.750 por ano. Como a gente tem 8 anos, aqui foi colocado numa linha aqui em forma de gráfico, numa forma financeira de fluxo de caixa, né, que se usa muito, né? Então, 16 mil como o valor inicial, 1.750 de depreciação por ano. Quando terminar o 8º ano, vai sobrar 2 mil, né? Porque se pegar 16 mil menos 1.750, 8 vezes, vai sobrar 2 mil lá no final, ok? Aí, alguém vai dizer, pô, mas todo mundo me pede a taxa de depreciação. A taxa de depreciação, pessoal, hoje ela é uma consequência do cálculo da vida útil aí dos bens, né? E do cálculo também do valor residual. Tá? Por que é isso? Porque não é mais a taxa de depreciação que vai determinar a depreciação. É a vida útil. A taxa é uma consequência. Como é que eu calculo a taxa? Ora, pego o valor da cota anual, aqui nesse caso é anual, de depreciação, que é 1.650, divide por 16 mil, que é o valor total do bem, né? E multiplica por 100. Né? Ou seja, quanto que foi alocado sistematicamente como depreciação ao longo dos anos, quanto que representa isso sobre o valor total. Né? Por isso que deu 10,94% ao ano. Veja, pessoal, a partir da alteração das normas, que foi em 2008, a taxa de depreciação para fins societários, que é a expressão que se usa, ela não é mais aquela taxinha da Receita Federal, 10% para máquinas, para móveis, 4% para imóveis, né? 20% para veículos. Aquilo lá é para fins fiscais. Ainda existe, mas para fins de apuração fiscal. Hoje as empresas têm que, na verdade, contrastar a depreciação fiscal com a depreciação societária, ver a diferença e ajustar para fins de imposto de renda, tá? Mas para fins societário que está valendo é este cálculo aqui. Veja que eu coloquei aqui, né, diferente do percentual do fisco da Receita Federal, tá? Então tem que ter um laudo de avaliação para que a empresa possa fazer com segurança esses cálculos todos. Obviamente, né, pessoal, isso aqui é colocado num trabalho inicial, todas as informações são colocadas num sistema paralelo, na verdade um sistema auxiliar ao sistema contábil, que é o sistema de controle do ativo imobilizado, e o sistema se encarrega de fazer todos os cálculos, está tudo certo. Na verdade, o contador só lança os resultados que o sistema vai apresentar. Imobilizado, então, pessoal, ainda, né, é importante isso de vez em quando tem questões que faz alusão ao que compõe o custo, né, pessoal? E aqui também, ó, aquisição a prazo com pagamento de juros, estes não podem ser tratados como custo do imobilizado. Assim, o custo é o preço à vista, exceto ativos qualificáveis. Então, pessoal, juros que estão embutidos no preço do ativo imobiliário têm que, na medida possível, ser segregados, tá? E não pode compor o custo do ativo imobilizado. Isso se a empresa consegue segregar uma coisa da outra com confiabilidade, ela consegue mensurar. Se não, né, é tudo custo. Tá? Mas se é sabido o pagamento de juros, né, principalmente quando é a prazo, né, é segregado. E o que é, exceto ativos qualificáveis? O que são os ativos qualificáveis? Ativo qualificável, né,
Será considerado ativo qualificável aquele que for adquirido ou constituído para suprir uma necessidade da empresa e sua maturação demandará de longo período, tá, pessoal? Então ativo qualificável não é a maioria dos bens, tá? Pelo menos do imobilizado, tá? Pode ser estoque, um ativo qualificável não é imobilizado, realmente são os estoques que levam tempo para ser maturado ou ser fabricado, ser constituído, né? Plantas industriais de manufatura leva tempo para uma indústria ser feita, né? Então não é um ativo qualificável. Usinas de geração de energia também leva tempo para maturação, então neste caso é um ativo não qualificável, então entra na exceção. Ativos intangíveis de longo prazo e propriedade para investimento, que são aqueles bens, justamente aqueles bens que a gente segrega do ativo imobilizado, que são constituídos, comprados, ou construídos, muito típico dos imóveis, né, para renda futura ou para aluguel. Né, se chama propriedade para investimento. Tá? Esses são ativos qualificáveis. Tá? Os não qualificáveis são os demais, os bens que se compram prontos. Esses são ativos não qualificáveis. Então aqui nós temos algum exemplozinho aqui bem bacana para a gente discorrer, tá, pessoal, que é a compra de imobiliário. Vejo que a gente já está indo para uma parte mais prática, né, para lançamento contábil, e eu vou passar para vocês aqui algumas dicas, porque tem questões de concurso que trazem lançamento contábil dentro do enunciado ou pede para vocês dizer que conta que debita, que conta que acredita, algo nesse sentido, tá? Então vamos lá, por exemplo. Em 10 de janeiro de 2011, a empresa ecológica Comércio e Projetos de Imóveis adquire através de financiamento um veículo no valor de 50 mil, que deverá ser pago em 20 parcelas iguais e sucessivas de 2.700, né, a partir de 10 de fevereiro de 2011. Existe encargo financeiro, juros no valor da parcela, obviamente, né, pessoal? Se multiplicar 20 parcelas por 2.700, a gente vai chegar no valor de 54 mil, e o valor do veículo à vista é 50. Então, aí, de acordo com os conceitos que nós vimos, vamos ver como é que fica a contabilização, né? Então, pelo registro da aquisição, através do financiamento, nós vamos... A aplicação do recurso foi para veículos, a gente viu que o valor sem juros é 50 mil, então debita veículos, e debita encargos financeiros a apropriar, que é passivo circulante redutora dessa conta de financiamentos a pagar, certo? Então, nós vamos ficar justamente com o valor de 50 mil no ativo e 50 mil no passivo. A gente faz um equilíbrio aí com essa jogada, tá, pessoal? Vejam, pessoal, também que além desse encargo financeiro ser segregado, nós lançamos os financiamentos lá no passivo circulante no valor total da dívida. A dívida, as 20 parcelas vão ser reduzidas dessa conta de financiamentos a pagar, porque 20 meses aqui se considerou longo prazo nessa empresa, uma empresa que provavelmente adote, né, no máximo, né, o curto prazo até o final do exercício seguinte, então isso aqui pode ter ficado... não, é passivo circulante, perdão, é no curto prazo. Histórico, né, então aquisição de veículo, tal, né, um histórico contando o que aconteceu. Agora, pelo registro do pagamento da primeira parcela, em 10 de fevereiro, né, pessoal, aí nós temos a conta de financiamentos lá no passivo circulante, que foi registrado a débito. Então, como nós vamos pagar a primeira parcela, vai ser um lançamento a débito para diminuir a minha dívida. Minha dívida já não é mais 54 mil, é 54 menos 2.700. E acredita o banco porque é a origem do recurso, né, 2.700. Tá? Sempre procurando, e reforço para vocês, para quem está aprendendo o lançamento contábil, pensa pela ótica de origem e aplicação de recurso. O histórico, então, pagamento da parcela 1 de 20, né, do financiamento, e conta tudo que vai acontecer. 3, né, pessoal, dentro da mesma operação ainda, pelo registro em 10 de fevereiro da apropriação de 1/20 do encargo financeiro. Ora, se eu estou pagando uma parcela, significa que transcorreu o tempo dos juros. Se transcorreu o tempo dos juros, aconteceu o fato gerador. Daí sim, os juros a apropriar, que é uma redutora do passivo, vai ter que ser colocada para despesa. Vai ter uma parcelinha, 1/20 vai ser transferida lá para despesa. Então, pessoal,
o que acontece? A despesa, os juros todos era R$4.000, né? 54 mil é o valor total com juros, menos 50 mil, que é o valor do bem, 4 mil de juros, né? Que vai ser apropriado aos poucos, 4 mil dividido por 20, 200. Então, por isso que tem R$200 aqui, né? Então, debitando a despesa de juros lá no resultado, então aí para atender também o princípio e a sistemática do registro pela competência, né? A gente faz assim. E credita encargos financeiros apropriar a crédito, porque lá está débito, então eu vou diminuir esse encargo financeiro apropriar em R$200. Histórico, né? Despesa de juros sobre financiamento do veículo tal e assim por diante, tá? Então, mensalmente, pessoal, vai ter que ser feito, além do pagamento da parcela, a apropriação, né, na despesa referente aos juros. E aí, 4, né, dentro do mesmo exemplo, pela apropriação mensal da depreciação. Porque, independentemente do financiamento, nós temos a depreciação, tá, pessoal? Então, pela apropriação mensal da depreciação, considerando que o laudo tenha estimado uma vida útil de 10 anos para o veículo, veja, não é mais aqueles 20% ao ano, foi um laudo de avaliação que apontou, né? Até porque se fosse pela tabela da Receita Federal, um veículo é 5 anos, né? Embora um utilitário a gente saiba que dure bem mais, né? Então seria assim a depreciação, né, pessoal? Despesa de depreciação, resultado 416,67. Por que esse valor, pessoal? Vejam, eu vou apagar aqui para que vocês observem, é porque esse é o valor mensal, né? Não é o valor anual. É 10 anos, o bem custa 50 mil, tá tudo certo, né? 50 mil é o custo do bem. Quantos anos de vida útil? 10 anos. Significa que a depreciação anual é 5 mil. Mas qual que é a ideia aqui? É fazer a apropriação mensal. Está lá no início do enunciado do item número 4. Então, o que tem que fazer com esses 5 mil? Tem que dividir por 12. Isso vai dar os 416,67. Todo mês tem que fazer esse lançamento, porque muito provavelmente a empresa precisa encerrar os seus balancinhos todo mês, ou quer ter as demonstrações contábeis certinhas, então ela faz a depreciação mensal. Tá? Outra forma de chegar no 416,67. 10 anos é quantos meses? Ora, é 10 vezes 12, igual a 120 meses. Também dá para fazer direto, né, pessoal? 50 mil dividido por 120 vai dar os 416,67. Tá? Ficou meio pequenininho ali, mas tá certinho. E aí o histórico contando, né, pessoal? O registro mensal da depreciação conforme laudo de vida útil. É o registro mensal da depreciação, tá? Então está explicado ali. Beleza, pessoal. Agora, em cima do mesmo exemplo, mais um prosseguimento. Então, pelos 10 anos de vida útil, todo mês vai ser feito o cômputo da depreciação, assim como a parte do financiamento e dos juros a apropriar, até o final dos 20 meses, tá? E aqui agora, após os 3 anos, a empresa ecológica decidiu vender o automóvel. Ou seja, antes de terminar o financiamento, antes de depreciar totalmente, né? Então, ele tinha adquirido por 50 mil. A venda foi efetuada pelo valor de 43 mil. Como é que isso vai acontecer? Veja, a gente não pode baixar do imobilizado nem os 43, nem os 50 diretamente. Por quê? Porque passou-se 3 anos e passou 3 anos e tem uma quantidade X de depreciação acumulada. Todo mês 416,67. A gente tem que ver quanto que houve de depreciação acumulada e baixar a depreciação acumulada em separado do valor do custo do bem, que foi 50 mil. Como é que isso vai acontecer, tá? Primeiro, pessoal, pela alienação do imobilizado, né? Como é que a empresa vai fazer a baixa do bem e depois da respectiva depreciação? Primeiro, pela baixa do bem. Então, eu vou usar uma conta de ganhos ou perdas, tá, pessoal? Porque eu não sei se eu vou ter ganho ou perda nessa venda de imobilizado. O que é o ganho ou perda? Ganho é quando eu tenho lucro na venda e perda é quando eu tenho um prejuízo na venda do bem. Então, eu lanço numa conta genérica, que é lá no resultado, a débito. Por quê? Porque para baixar o veículo, né, pessoal,
eu tenho que fazer o lançamento ao contrário de quando adquiri. Quando adquiriu, lançou a débito, que foi a aplicação do recurso. Agora, eu tenho que inverter a aplicação, né? Eu estou vendendo, então eu tenho que jogar a aplicação para perdas e ganhos. Então tem que ser a crédito em veículos imobilizados. 50 mil, que é o valor do custo. Lembrem que essa é a parte do custo, vai ter a depreciação. Tá? Como é que seria a baixa da depreciação acumulada então? Tá? A gente fez o cálculo que a depreciação acumulada tinha chegado em 15 mil reais. Ok? Então a depreciação acumulada ela é debitada para estornar as depreciações iniciais que foram a crédito. E foi creditada a mesma conta do lançamento anterior, que é ganhos ou perdas, porque lá vai encontrar toda a baixa do bem e o valor também da venda, tá? Para contrastar e apurar o resultado. Ok? Então foi 15 mil de baixa depreciação acumulada contra a conta de ganhos ou perdas. E agora pelo reconhecimento do valor da venda. Agora sim, né, pessoal? Os 43 mil serão lançados. Como? Ora, se a empresa vendeu à vista, né, o comprador depositou dinheiro em caixa e bancos, né, na conta de bancos, perdão, e aí o crédito é na mesma conta que a gente estava lançando o resultado das baixas, ganhos ou perdas lá no resultado, 43 mil, certo? Então agora vamos ver como é que ficou. Então eu tenho um resumo da operação aqui de venda, né, pelo menos a parte que a gente movimentou. Então aqui a gente tem, ó, olha a conta veículos, inicialmente ela estava com 50 mil, digamos que ela tem um veículo só, né? No momento que baixou, zerou, né? 50 mil a débito, 50 mil a crédito, um menos o outro, zero. A depreciação acumulada tinha 15 mil a crédito, pelo lançamento que nós fizemos antes, 15 mil a débito mais, 15 mil a crédito menos, um menos o outro, zero. Zerei as duas contas, quer dizer, a conta de veículos e a conta de depreciação acumulada de veículos zerou, porque baixou o veículo não existe mais, tem que zerar. Se é um veículo só, tem que zerar, tá? E aí no resultado, né, pessoal, vejam, lembra a conta ganhos ou perdas? Ela foi movimentada em todos os lançamentos ali, quando a empresa decidiu vender, né? Olha, é contrapartida dos 50 mil de crédito, então, ó, veja o númerozinho 1 aqui, né? Crédito, débito, tranquilo, é o primeiro lançamento da baixa. A parte da depreciação, teve o número 2 aqui, ó, no 15 mil, e o número 2 no 15 mil, né? Débito, crédito, tranquilo. Né? E o 43 mil, né, pessoal, que como entrou o valor em bancos, a débito, a contrapartida foi justamente a conta ganhos e perda a crédito. E fazendo o saldo disso aqui, a gente tem a ideia, a gente sabe se houve ganho ou perda, tá, pessoal? Neste caso, o elemento positivo aqui é 50 mil, os dois elementos negativos é 15 mil e mais o 43. O que acabou acontecendo aqui, pessoal? Né? Aqui vai dar 58 mil, né? Menos 50. 58 menos 50, sobrou 8 a crédito. Se é um crédito lá no resultado, pessoal, significa que tem o mesmo sentido de uma receita. Então houve um ganho, nesse caso houve um ganho de 8 mil reais. Então a empresa teve um lucro na venda do bem. Tá? Este lucro, que tecnicamente é chamado de um ganho, tá, pessoal? Claro que vai entrar como uma receita tributável, a empresa vai pagar o imposto de renda no total, de acordo com o tipo de tributação que ela tem. Se for uma empresa do lucro presumido, o lucro real vai mudar, mas esse 8 será tributado com certeza, ok? Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui são operações, pessoal, é uma operação bem simplesinha, mas a essência ela é fundamental para que vocês possam resolver algumas questões que envolvem o lançamento contábil do ativo imobilizado. Aí eu vou falar um pouquinho de amortização, já que nós falamos de depreciação, né? A depreciação é o reconhecimento do desgaste do bem com o tempo. A forma mais usual é a forma da linha reta, né? A forma linear que divide o valor depreciável do bem pelo tempo de vida útil, né? Conforme laudo de avaliação. Mas nós temos a figura da amortização, que ela funciona nos moldes até parecidos. Em geral, se usa a linha reta também para calcular a amortização, tá? Mas ela é a alocação sistemática do valor amortizado de um ativo intangível. Veja, pessoal, a amortização em geral, tá? Pode ter alguma exceção, não me ocorre nenhuma agora, mas em geral é sobre o ativo intangível.
tá? Ao longo de sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo, período de consumo do benefício econômico. Por exemplo, se uma empresa adquiriu uma concessão, né, de uma atividade pública, ela adquiriu aquela concessão e vai explorar. Quando ela pagou o valor pela concessão, aquilo se tornou um direito, que é um ativo intangível. Só que esse direito, com o passar do tempo, vai se amortizar. Por quê? Porque ela tem um tempo para ter esse direito, tá? Então, digamos que o valor do direito seja pago, a empresa tenha pago 100 mil e são 10 anos de exploração do direito. Então, todo ano, 10 mil de amortização a empresa vai ter que reconhecer sobre o ativo intangível. É a amortização e não a expressão depreciação, tá? Um ativo com vida útil definida, que foi o exemplo que eu dei agora, tem um tempo de concessão, né, ou um tempo de benefício econômico, deve ser amortizada e a despesa de amortização de cada período deve ser reconhecida no resultado. Veja aqui um exemplo de lançamento. Debita a despesa com amortização e acredita a amortização acumulada sobre o intangível, que for o caso. Tá? É uma conta redutora do ativo intangível que está sendo retratado. Se o tempo do consumo dos benefícios não puder ser determinado, use-se o método da depreciação linear ou linha reta. Bom, linear e linha reta, pessoal, na verdade vai ser usado em todos, mas pode acontecer de o consumo desse ativo intangível ser por um determinado número de anos, mas ser disparelho por ano. Um ano eu tenho um consumo mais do benefício econômico, outro ano consumo menos, então vai ter que ser proporcional a isso, tá? Agora, em geral, é linha reta, tá? Mas o que pode acontecer, pessoal? Posso ter um tempo de consumo não definido. Então, nós vamos ver aqui, ó. Ah, tá, eu vou ver depois. Primeiro, vamos ver exemplos de intangíveis. Os direitos de exploração, né, como exemplo, né? Direito de exploração público, mediante concessão, foi o que eu falei para vocês antes. Marcas, patentes, software, fundo de comércio adquirido, tudo isso é intangível, né? Então agora aqui sim. Amortização sobre intangíveis com vida útil indefinida não devem ser amortizados, e sim realizar o teste de valor recuperável de ativos periodicamente, pessoal, que é uma espécie de trabalho de avaliação também, tem que sair um laudo de avaliação, um laudo de avaliação do valor recuperável, que é conhecido também como impairment, tá? Uma expressão provavelmente do inglês, tá? Que quer dizer valor, recuperação do valor de ativos. Ok? E esse teste tem que ser feito periodicamente quando eu não tenho uma vida útil estimada. Daí eu vou ver o valor justo, digamos, anualmente e confrontar com o valor que eu tenho contabilizado. Se houve perda, eu vou ter que reconhecer o perdas. Né? Se não houve perda, eu deixo o mesmo valor, mas assim, quando ela é indeterminado, né, ou indefinido o tempo de amortização, eu uso essa sistemática aqui de realização do teste do valor recuperável. Tá? Isso é importante e nós deveremos voltar nesse assunto lá em contabilidade avançada, que é o teste de recuperação. E aí exaustão, pessoal. Exaustão também é uma redução dos valores de investimentos, mas só que aí na exploração de recursos minerais ou florestais. Tá? Se a empresa adquire direitos, né, sobre jazida mineral ou florestal, tá, é uma exaustão que vai acontecer, o nome técnico. Tá? E na medida que esses recursos minerais vão se exaurindo, ou seja, digamos que eu tenho lá 1 milhão de metros cúbicos de pedra, um determinado tipo de pedra que se usa, por exemplo, para casas, né, para decoração de casa. Eu tenho 1 milhão de metros cúbicos dessa pedra numa determinada jazida e eu vou, à medida que eu vou explorando e por ano, essa exploração vai ter um percentual sobre o total da jazida. Esse mesmo percentual tem que ser o valor da exaustão sobre o valor do direito que eu paguei para explorar aquela jazida, tá? Então, na medida que eles vão se exaurindo, registra contabilmente, simetricamente, a possança conhecida da jazida, ou seja, a quantidade estimada da jazida, né? A gente vai estimar a quantidade, né? Toda a jazida
ou todo recurso florestal, né, pessoal, tem um laudo apontando as quantidades estimadas de provável extração. Tá? Então, à medida que passa um ano, eu extraí 10%, eu extraí 15% do total, eu faço 10% ou 15% de exaustão sobre o valor do direito que eu paguei. É isso? Tá? Em se tratando de floresta natural, a cota de exaustão será determinada mediante a relação percentual entre os recursos florestais extraídos no período e o volume dos recursos florestais existentes no início do mesmo período, que também, em geral, é estimado.